A paz do Senhor, meus amados irmãos. Vamos começar mais uma live aqui do canal. Eu quero falar para os irmãos que releve quaisquer tipo de comentários que não são provenientes ao estudo, né? Então, vamos continuar a live, né, de onde a gente parou ontem, né? Que foi, no caso, no livro de Salmos 119. Vamos fazer a interpretação do mesmo. Falamos sobre os juízos, mandamentos e os estatutos. Então, vamos continuar lá no versículo 27. 27 não, 23 no caso. Enquanto os príncipes se caluniavam e falavam contra mim, o teu servo meditava nos teus estatutos. A análise diz: o salmista testifica que sofreu muita zombaria, desprezo e calúnia no seu empenho de viver uma vida santa, conforme a palavra de Deus. Essa oposição, porém, não o impediu de seguir o caminho de Deus. Hoje, quem é fiel a Cristo e a sua palavra também deve antever que será criticado e ridicularizado. Poderá ser chamado de legalista ou fanático pelos que se conformam com os padrões mundanos da sociedade ímpia de hoje, né? Então o livro de Mateus, capítulo 5, versículo 10 fala sobre isso. Lucas, capítulo 6, versículo 22 fala sobre isso, né? Então, meus irmãos, aqui está falando que o salmista, né, ele sofreu muita zombaria na época dele, né? Zombaria, desprezo, calúnia, né? Isso tudo simplesmente por ele tentar levar uma vida correta diante de Deus, né, conforme a palavra de Deus. E essa oposição, né, não impediu ele de seguir o caminho de Deus. Hoje em dia, quem é fiel a Cristo e a sua palavra também tem que entender que ele será criticado e ridicularizado, né? Poderá ser chamado de legalista ou fanático. Por quê? Por quem? Pelos que se conformam com os padrões mundanos da sociedade ímpia de hoje. Então, quando a gente fala padrões mundanos da sociedade ímpia, geralmente a gente pensa que é em quem? Que é o ímpio, né? Aquele que não conhece o Senhor. Não, meu irmão, o crente mundano também. Aqui tem crentes mundanos que eles se confortaram com os padrões ímpios da sociedade pagã. Então, geralmente, esse crente espiritual que eu chamo, que obedece à palavra de Deus, né? Que quer viver uma vida santificada, sempre buscando a consagração do Senhor, né? No melhor caminho perante a face do Senhor, ele vai sofrer essa oposição aí, por esses crentes mundanos aí. Então ele vai ser criticado, ridicularizado, né? Vai ser chamado de legalista, fanático, religioso, fanático e por aí vai, né? Entretanto, temos que entender que se esse salmista, né, no tempo dele passou por isso, imagine nós nos dias modernos, né? Ainda mais na época da apostasia que estamos vivendo, né? Na dispensação da graça, né? Que estamos saindo. Então, meus irmãos, considere um bem-aventurado por sofrer pelo Evangelho, né? Como o apóstolo Paulo sofreu e considerou, né? Se considerou um bem-aventurado. Então, no versículo 27, diz assim: Faze-me entender o caminho dos teus preceitos, assim falarei das tuas maravilhas. A análise diz: a palavra de Deus só poderá ser compreendida plenamente com a sua ajuda, né? Por isso devemos orar continuamente para que Deus, mediante o seu Espírito Santo, seja conosco, aumente o nosso entendimento e nos ensine a sua verdade. João capítulo 14, versículo 17, 1 João capítulo 2, versículo 27. Então aqui o Espírito Santo, mais uma vez, né, o seu papel aqui de aumentar o nosso entendimento e nos ensinar a sua verdade, né? Até porque o Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade, né? A palavra de Deus chama ele de Espírito da verdade.
O Espírito Santo, meus irmãos, ele tem vários, não dá para poder falar o que é o Espírito Santo, né? Não dá para poder falar tudo, porque é muita coisa. Eu já gravei até no meu canal, mas o Espírito Santo ele convence o homem do pecado, né? E ele também nos dá um entendimento, né? E se a gente seguir as orientações dele, a gente vai evitar muito sofrimento na vida. Por isso é bom a gente sempre estar sensível à voz do Espírito Santo de Deus, né? E como eu vou estar sensível? Obedecendo a palavra de Deus, renunciando à nossa própria carne, crucificando a nossa carne, como diz o apóstolo Paulo, obedecendo a palavra, né? Mandamentos, estatutos, juízos do Senhor, guardando a fé. Basicamente isso, né? Renunciando ao mundanismo, por aí vai. No versículo 47 até o versículo 48 eu vou ler aqui. 47. Alegrei-me-ei em teus mandamentos, que eu amo. Também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos, que amo, e meditarei nos teus estatutos. Só a gente falar, viu? E não era nem programado, né? Um grande destaque no Salmo 119 é o prazer que o salmista tem na palavra de Deus e do seu devotado amor por ela, né? Seu coração se alegra à medida que ele lê a palavra de Deus e a observa. Semelhantemente, quando lemos a Bíblia com grande desejo de compreender e guardar os mandamentos de Cristo, o Espírito Santo comunica ao nosso coração o amor de Deus, né? Como diz Romanos capítulo 5, versículo 5, e João capítulo 14 e o versículo 15. Ajuda-nos a discernir a verdade da palavra de Deus e nos traz grande alegria e deleite, como diz João capítulo 15, versículo 10 ao 11. Alegrar-se na palavra de Deus leva-nos a um amor ainda maior por todos os caminhos de Deus, porque amamos a Deus, amamos as Escrituras que nos revelam a sua pessoa e a sua vontade. Como resultado, estamos unidos a Ele, como diz Romanos capítulo 6, versículo 5. E nosso coração agora ama com profundo amor e devoção a sua verdade revelada, né? Então aqui fala muito sobre amor, né? Amar, alegrar na palavra. Então, existe alguém que odeia a palavra de Deus, meus irmãos? Existe sim. Principalmente quando a pessoa já está em morte espiritual, né? Se você pregar, entenda uma coisa. Se você prega sobre, por exemplo, adultério, e alguém se levanta contra essa palavra, possa entender que essa pessoa ainda não se arrependeu verdadeiramente. Por quê? Porque aquele que cometeu o adultério, e quando é pregado o adultério, ele não sente tristeza, ele não sente raiva referente àquilo. Simplesmente ele vai ouvir, né? E aqui está falando, amar a palavra de Deus, né? Alegrar pela palavra de Deus, amar a palavra de Deus. Então, se está com raiva e está sentindo triste, eu posso deduzir que ainda não alcançou o arrependimento, né? Tem gente que pensa assim, a pessoa tem que se arrepender, cometeu o pecado, ajoelha e arrepende. Sim, mas às vezes leva um processo, né? Às vezes é um processo e pode ser demorado. Geralmente, esses que são um processo um tanto quanto demorado, até a pessoa se arrepender verdadeiramente, é um processo, né? Geralmente são pecados relacionados à morte espiritual, né? Que são pecados com características mais graves, né? Mas se voltar a arrependimento sincero, Deus perdoa. Mas se está pregando e a pessoa está se doendo sobre aquilo, não é um sinal de arrependimento sincero não, tá? Tenho que dizer claro sobre isso. Então versículo 50. Por quê? Aqui não está falando que a pessoa vai sentir tristeza, tá falando? Aqui não está falando que a pessoa vai ficar com raiva, tá falando? Aqui está falando, alegrar-se-á na palavra de Deus, leva-nos a um amor ainda maior por todos os caminhos de Deus, né? Então não tem raiva aqui, não tem tristeza, tem amor. Aquele que obedece a palavra de Deus, os mandamentos, o estatuto, o juízo, né? Dentre outros, se você for ler a palavra, ele vai sentir amor, ele vai sentir isso daqui que a gente leu, alegria, né? Tá com raiva e já é um sinal aí não muito bom, né? Versículo 50. Isto é a minha consolação na minha angústia, porque a sua palavra me vivificou.
A interpretação da mesma diz: Deus estabeleceu que a sua palavra poderosa, que é mediante o Espírito, traga consolação, esperança e fortaleza aos seus fiéis, ao enfrentarem aflições e tristezas. Sendo a palavra de Deus viva, como diz Hebreus capítulo 4, versículo 12, tem o poder para vivificar e restaurar quem pertence nela, a quem permanece nela e em Deus, né? Como diz João capítulo 14, versículo 27. Quando você estiver em aperto, busque o Senhor e sua palavra e espere que o Espírito Santo conceda paz ao seu coração. Olha que coisa linda. Então, meus irmãos, aqui está falando que a palavra de Deus, mediante o Espírito Santo, traz essas características, né? Consolação, esperança e fortaleza aos seus fiéis, em que enfrentam aflições e tristezas, né? Então aqui, quando você tiver um momento de dificuldade, a palavra de Deus diz que a gente deve ler a palavra de Deus e esperar que o Espírito Santo conceda paz ao nosso coração. Que coisa linda, né, meus irmãos? Que coisa linda. Então, meu irmão, a gente que tem o Espírito Santo de Deus, a gente já é mais que vencedor, né? Versículo 57. O Senhor é a minha porção. Eu disse que observaria as tuas palavras. A análise diz: a vida do salmista concentra-se em Deus e na sua palavra. Se queremos conhecer a Deus e seu amor, devemos permanecer na sua palavra, buscar a sua face e a sua graça de todo o coração, observar com presteza a sua palavra, orar continuamente, ter comunhão com os que o temem, buscar a sua misericórdia e orar para conhecer e praticar a sua vontade. Ninguém pode permanecer em Cristo sem permanecer na sua palavra. Olha que interessante. João capítulo 15, versículo 1 ao 10. Então a palavra de Deus diz aqui, né? Se a gente quer conhecer, né? Se a gente quer levar uma vida, né? Se queremos conhecer a Deus e o seu amor, o que a gente deve fazer? Primeiro de tudo é permanecer na palavra, né? Obedecer a palavra, permanecer na palavra. Depois buscar sua face e sua graça com todo o coração, né? Tem que buscar com todo o coração. Observar com presteza a sua palavra. Observar atentamente a palavra de Deus, né? Orar continuamente, né? Ter comunhão com os que o temem. Buscar sua misericórdia e orar para conhecer e praticar sua vontade. E aqui dá o último aviso, né? Ninguém pode permanecer em Cristo sem permanecer na sua palavra. Então é algo interessante que a gente tem que levar em conta. No versículo 67 diz: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guarda sua palavra. Deus às vezes permite que passemos por tribulações para que nos apegamos à sua palavra, né? Provérbios capítulo 3, versículo 11 ao 12. Hebreus capítulo 12, versículo 5. E por quê? Né? Às vezes, né, permite que passamos por tribulações para que nos apeguemos à sua palavra. Irmãos, é muito difícil, né? A gente tem que ser sincero. É muito difícil para a criatura reconhecer o Criador. E geralmente, quando a pessoa está com dinheiro, está com saúde, está tudo indo bem a sua vida, a pessoa não lembra de Deus, né? Aí quando tudo começa a desmoronar, aí a pessoa lembra de Deus, que existe um Deus que é poderoso e vai buscar o milagre. Aí quando alcança o milagre, não vai na igreja mais, né? Então aqui está falando a respeito disso, né? Que às vezes Deus permite que a gente passe por algumas tribulações na nossa vida para que a gente se apegue mais à palavra de Deus, né? Se apegue mais ao Senhor. Só que infelizmente muitas pessoas não reconhecem isso, né? Quantas pessoas que sofrem acidentes, né? Que muitos outros também já sofreram aqueles acidentes. Mas não voltou para contar a história. Não teve uma segunda chance para eles. Mas para aquela pessoa teve uma segunda chance. Em vez da pessoa reconhecer que aquilo ali foi um livramento de Deus e afundar os dois pezinhos dentro da igreja, não. A pessoa vai embora e vai viver a vida. Viver a vida, né, segundo a sua carne. Então é complicado, né? Complicado. Muitos são aqueles que não reconhecem. Até reconhecem, mas mesmo reconhecendo ainda não quer, né? No versículo 98 diz:
Pelos teus mandamentos me fazes mais sábio que meus inimigos, pois estão sempre comigo, né? Pelos teus mandamentos me fazes mais sábio. O crente, pela sua dedicação à palavra de Deus, aprende a ver a vida como Deus a vê, valorizar o que ele valoriza e amar o que ele ama. Enfim, passamos a viver em sintonia com os pensamentos de Deus. Olha que interessante. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, né? Eu até gravei uma live, né, que falava assim a respeito disso, né? Que o crente espiritual, ele ama o que Deus ama e ele aborrece o que Deus aborrece, né? Então, se Deus tem raiva do pecado, nojo do pecado, desprazer do pecado, o crente espiritual tem essas mesmas características, né? Isso é muito interessante. Então, isso aqui fala, né, sobre essa sintonia, né? Que o servo de Deus, né, o crente espiritual, né, que está com a sua dedicação à palavra de Deus, ele aprende a amar o que Deus ama, valorizar o que Deus valoriza, e eles passam a viver assim em uma certa sintonia com os pensamentos de Deus, né, através do Espírito Santo. Essa sintonia é feita, né. Então, meus irmãos, é interessante a gente ver sobre isso, né. No versículo 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a análise diz: a palavra de Deus contém os princípios espirituais que nos ajudarão a evitar tristezas, ciladas e tragédias causadas por decisões e escolhas erradas. Portanto, devemos ter em grande estima a sua sabedoria e sermos fiéis aos seus preceitos em todas as circunstâncias da vida, né? Interessante é isso, né? Então hoje em dia a gente vê, né? Eu até fiz um vídeo aí para trás aí, acho que foi idolatria parte 3 e mundanismo. E eu falei naquele vídeo lá a respeito disso, né? Que as pessoas abusam muito assim. Ou eles fazem a interpretação errada da palavra de Deus, né? Fazendo como? Por exemplo, um capítulo da Bíblia tem quantas páginas? Ah não, o capítulo da Bíblia, por exemplo, tem 3 páginas. Aí eles pegam um texto, um versículo só, de 2 linhas, isola ele num canto, para poder falar que é permitido ele cometer aquele ato pecaminoso. Outra situação é o crente que fala assim: ah, mas na Bíblia não está escrito que é um pecado eu praticar isso. Tá, mas olha o que a palavra de Deus diz: sermos fiéis aos seus preceitos, conceitos, né? Ou seja, a gente tem que pegar o preceito daquilo que é errado, né? Daquilo que é errado e usar na nossa vida, né? Porque hoje em dia são palavras novas. Hoje em dia tem pecado para tudo. A pessoa cria um pecado novo hoje em dia, né? O pecado não é novo, o pecado já é antigo, né? Mas a palavra para pecar é nova. Aí ele fala assim: não está escrito na Bíblia, né? Geralmente quem faz isso é o crente carnal, né? A gente sabe que o crente carnal, para poder... Geralmente a pessoa, né, o ser humano de forma geral, para poder fazer aquilo que é errado, eles são extremamente inteligentes, né? Mas a palavra de Deus diz, né? A gente tem que ser fiel aos seus preceitos, né? Independente se a palavra é nova, o preceito do pecado já é antigo. Desde o Antigo Testamento já está lá, né? Mas, enfim. Versículo 113. Aborreço a duplicidade, mas amo a tua lei. A análise diz: não podemos amar de fato a palavra de Deus, sem aborrecer o pecado, né? Hebreus capítulo 1, versículo 9. E manter um santo e reverente temor de Deus e de seus juízos, né? Então, meu irmão, aqui está falando assim, que a gente não pode, né? Não podemos amar de fato a palavra de Deus sem aborrecer o pecado, né? Então isso daqui é uma norma, é um padrão, né? Não tem jeito da gente amar a palavra de Deus sem aborrecer o pecado, é impossível. E manter um santo e reverente temor de Deus e de seus juízos, né? Agora a gente vai para o versículo 121. 121 diz assim: fiz juízo e justiça, não me entregues aos meus opressores, né? Então a análise diz: o crente como fez o salmista,
pode invocar o auxílio de Deus como base, na obediência à sua palavra e o amor por ela, nas promessas de Deus contidas na sua infalível palavra, na benignidade de Deus, na nossa dedicação em servi-lo e nas necessidades urgentes que temos na vida, né? Então, aqui fala, né, sobre o salmista, né? Quais são as situações, as bases que o salmista, né, pode invocar o auxílio de Deus. Não só o salmista em questão, né? Todos nós. Nós podemos invocá-lo quando estivermos na obediência à sua palavra e o amor por ela, nas promessas de Deus contidas na sua infalível palavra, da benignidade de Deus, na nossa dedicação em servi-lo, nas necessidades urgentes que temos na vida, né? E essas necessidades urgentes são em que sentido? Pode ser alguma necessidade financeira, alguma necessidade de saúde, por aí vai. Ou perigos, né? Então no versículo 136 diz assim: rios de água correm dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. E a interpretação da mesma diz: aqueles que amam a palavra de Deus terão mágoa e tristeza, e mesmo ira, né, ao verem-na rejeitada e desprezada pelos ímpios. Tais reações continuarão certamente até a volta de Cristo, né? Como diz Lucas capítulo 19, versículo 45, 2 Pedro capítulo 2, versículo 8. Então isso é interessante a gente ver, né? Geralmente a pessoa acha que isso é comum, né? Não é comum, por quê? Essas reações, emoções, ela não vem da sua carne, ela é sobrenatural, ela é o Espírito Santo de Deus, e a mesma coisa que você está sentindo, Deus também está sentindo, porque a palavra de Deus diz que ele se ira, né, entre outras coisas. Então, olha que interessante, aqueles que amam a palavra de Deus terão mágoa e tristeza e mesmo ira ao verem-na rejeitada e desprezada pelos ímpios. Tais reações continuarão certamente até a volta de Cristo, né? Então esses sentimentos aí são sobrenaturais que eles vêm, né? A gente tem que aprender até ter um pouco de discernimento com esses sentimentos. Por quê? Porque a gente tem que respeitar o livre-arbítrio, né? Por quê? Se o ímpio não quer nada com a palavra de Deus, a gente vai ficar triste, a gente vai ficar com mágoa e às vezes até com ira, mas a gente tem que tomar cuidado com isso, né? A gente tem que respeitar o livre-arbítrio. Se a pessoa não quer nada, amém. O que a gente vai fazer? A gente não pode obrigar ninguém a aceitar Jesus, né? Não existe isso. Só quem muda o homem é o Espírito Santo de Deus e a palavra, né? Só Deus muda o homem, né? Resumidamente falando. Mas aí respeita o livre-arbítrio, né? Fazer o quê? Versículo 151. Tu estás perto, ó Senhor. Todos os teus mandamentos são a verdade. Rapaz, esse versículo é forte, eu vou até ler de novo. Tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são a verdade, né? Olha que palavra linda. Então vamos para a interpretação da mesma. O salmista desfruta da presença de Deus em tempos difíceis, porque ele ama o Senhor e dedica-se a meditar na sua palavra. O Senhor está perto de todos que o amam, e a sua palavra, nas tribulações da vida, tome sua Bíblia e nela medite na presença de Deus, para fortalecer o seu relacionamento com Ele. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, aqui ele está falando aqui já uma mensagem, né, para vocês. Nas tribulações da vida, tome sua Bíblia e nela medite na presença de Deus para fortalecer o seu relacionamento com Ele, né? A palavra de Deus é viva, eficaz, né? Como a próprio estudo aqui já falou, né? Que a palavra de Deus ela é viva, né? Então, meus irmãos, entendam uma coisa. Se eu tô lendo a palavra de Deus aqui alto, e ainda em tom alto aqui, né? Para vocês, pode ter certeza que no mundo espiritual tá tendo uma guerra gigantesca, uma peleja no mundo espiritual nesse momento. Mas nós sabemos que o Senhor Jeová, né, está com as suas mãos estendidas para aquele que o ama verdadeiramente, né? E aquele que tem temor ao seu nome e o ama, obedece a palavra, já sabemos, né? Pois quem ama, obedece. Versículo 176. Desgarrei-me
como a ovelha perdida. Busca o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Olha só que interessante. Então vamos à análise. O escritor certamente não está afirmando que se afastou do Senhor e rejeitou a sua palavra, pois repetidas vezes neste salmo ele já declarara o contrário. E suas palavras finais são: não me esqueci dos teus mandamentos. O salmista pode estar simplesmente reconhecendo que está sujeito a errar, caso não siga os ensinos da palavra de Deus. Amém. Então aqui a gente vai para o Salmo 120. Salmo 120. E depois eu vou ler o 134. É 134? Acredito que sim. 120. Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Senhor, livra minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Que te dará ou que te acrescentará a língua enganadora? Flechas agudas do valente, com brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque, e habito nas tendas de Quedar. A minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Pacífico sou, mas em mim, eu falando, já eles estão em guerra. Mas pacífico sou, mas em eu falando, já estão em guerra. Irmão, eu peço perdão por eu estar lendo assim, gaguejando, até errando, mas é porque a iluminação aqui não é muito boa, tá? Então peço perdão aí se os irmãos aí estão, se eu estou com alguma dificuldade. A minha dicção também não é das melhores, né? Mas enfim. Então a análise diz, cânticos dos degraus, né? Estes 15 salmos são intitulados Cânticos da Subida, né? Cânticos dos degraus. Alguns creem que essa expressão refere-se aos degraus do relógio de sol, em forma de escada, do rei Acás, no qual a sombra recuou 10 degraus, como prova de que Deus concederia ao rei Ezequias mais 15 anos de reinado pacífico. Estes salmos teriam sido compilados em memória daquela promessa, né? Se você quiser ver o que estamos falando, né? Tá aqui, ó, 2 Reis, capítulo 20, versículos 6 ao 10. Isaías, capítulo 38, versículos 5 ao 8, tá? A maioria dos entendidos, no entanto, crê que a expressão Cânticos da Subida refira-se aos salmos que os judeus cantavam quando juntos subiam a Jerusalém, como peregrinos às festas sagradas. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, os irmãos que estão chegando. Irmã Sandra, paz do Senhor. Então, meus irmãos, basicamente é isso, né? Tem duas vertentes à origem dos salmos, né? Cântico de degrau. Alguns associam ele, né? Ao rei Ezequias. Rei Acás, né? Porque a sombra recuou 10 degraus, né? Como a prova que Deus concederia, né? Aquele rei concederia ao rei Ezequias mais 15 anos de reinado pacífico. E alguns falam que referia aos salmos cujos judeus cantavam, né? Quando juntos eles subiam a Jerusalém como peregrinos às festas sagradas. Então são duas vertentes aí. 120, versículo 1 e o 7. Diz assim: Ele me ouviu. A ideia predominante neste salmo de peregrinação é que o Deus que criou os céus, a terra, vigia aqueles que nele confiam e na sua palavra, e tem cuidado deles. Nenhum mal poderá destruir sua comunhão com Deus, né? Aleluia, glória a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 28 ao 39. Então vamos agora ao 121. Quem não sabe, né? Quem não souber o Salmo 121 é porque é novo convertido, né, meus irmãos? Salmo 121. Vamos lá. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro?
O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda, não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Esse salmo é lindo demais, né, meus irmãos? Então vamos para a interpretação dele? No versículo 2 diz: o meu socorro vem do Senhor, né? Familiares, amigos ou riquezas não são nossa garantia de socorro nessa vida. Isto está em Deus, a fonte perfeita de satisfação das nossas necessidades materiais e espirituais. Precisamos confiar nele de todo o coração e buscar a sua graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno, né? Como diz Hebreus capítulo 4, versículo 16. Então, meus irmãos, aqui está falando algo interessante, né? Não é confiar nele só 50%, 10%, é 100%, né? Confiar nele de todo o coração. E isso é uma luta, isso é difícil para o ser humano, por quê? Porque o ser humano, ele sempre tenta entender, sabe? Entender com a sua mente racional o porquê que ele deve ir contra aquele sentimento que ele está sentindo. Por exemplo, se ele está com medo, o medo dele está falando que não é para ele ir. Mas a palavra de Deus fala para ele ir. Então por que ele vai ir se o medo dele está falando que não deve ir? Irmãos, entenda algo. A palavra de Deus não diz nada que o medo ele vem do Espírito Santo de Deus. Não, o nosso medo, as nossas preocupações, elas são carnais. Então, muitas vezes, quando a gente for agir a nossa vida, quando a gente for fazer algo, a gente tem que ignorar esse medo, né? Mas a gente tem que ter discernimento, né? Se realmente tem um perigo iminente, né? O que a gente faz? A gente ora a Deus, busca a respeito disso, né? Pede a Deus um sinal, um sonho, ou então que ele use alguém na sua igreja, ou então você abre a Bíblia e conversa com Deus para ver se ele vai te direcionar, né? Mas geralmente, né, quando a gente sente algum medo, a gente não pode ficar travado por esse medo, né? Porque você pode ver isso, né? Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, a gente vê uma característica principal nos homens de Deus: coragem, né? A gente vê essa coragem. E parecia assim, até que tolice, né? Se a gente fosse olhar assim. Por que tolice? Porque antigamente os homens de Deus, os profetas de Deus, eram usados por Deus para chegar a um general, a um rei. E aqueles reis, eles eram extremamente sanguinários. Eles eram sanguinários. Então se ele chegasse lá para ele e falasse que ele estava em pecado, para poder voltar a arrependimento, que Deus não estava se agradando do que eles estavam fazendo, eles mandavam degolar o cara, entendeu? Arrancar a cabeça dele fora, matar ele. Mas mesmo assim eles iam. E por que eles iam? Porque eles tinham temor no nome do Senhor e porque enquanto eles estavam fazendo a missão que Deus os ordenou a fazer, eles estavam sob a influência do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus nos encoraja a fazer a obra de Deus, né? Basicamente isso. Até porque, meus irmãos, não temos que temer, né? Porque é maior aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Versículo 5. O Senhor é quem te guarda. Os santos de Deus estão sempre sob a sua proteção. Defesa e cuidado atento, né? Como diz 1 Pedro capítulo 1, versículo 5. Jesus ressaltou essa verdade ao dizer: e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados, não temais, pois, né? Então tá, e continua falando, né? Mateus capítulo 10, versículo 30 ao 31. Foi o que eu falei, né, meus irmãos? Então olha aqui a verdade bíblica sobre isso. Os santos de Deus, que são eu e você, estão sempre sobre sua proteção, defesa e cuidado atento, né? Então, meus irmãos, se Deus aí tem um poder para nos livrar da mão dos nossos inimigos, né?
O poder está em suas mãos. Mas foi como João Batista, né? João Batista apontou o dedo na cara de um homem poderoso. Ele sabia que poderia acontecer com ele. Mesmo assim, ele foi lá e fez a palavra de Deus. Aí muitos podem falar assim, então é o fim para ele. Irmãos, não é o fim não, tá? Não é o fim, né? A vida é muito mais do que essa vida terrena aqui, né? Então, não vamos esquecer disso. As pessoas acham que o coração parou de bater, acabou, é o fim. Não, é só o começo. É só o começo para alguns, né? Para alguns é o começo da alegria, né? E para outros é o começo do sofrimento, né? Aí vai de cada um. Versículo 8. Guardará a tua entrada e a tua saída. Eita glória. Este texto aplica-se tanto na nossa vida cristã, a partir do nosso nascimento espiritual, até partirmos deste mundo, como a nossa fé física, né? Com a nossa fé física. Ao sairmos de manhã para o trabalho e ao voltarmos para casa para repousar, Deus nos protegerá. Ele é o nosso guarda fiel. Eita glória a Deus. Olha que coisa linda, meus irmãos. Então, aqui nós temos a promessa que o Senhor vai nos proteger, né? Na nossa entrada e na nossa saída, né? Então, meus irmãos, existe, né, o mundo espiritual, a gente tem que entender isso. Então, na rua, como eu já gravei o vídeo aí, tá lá no canal do YouTube, né, falando sobre seta, né? Na rua é onde mais o fogo inflama. Como assim mais onde o fogo inflama? É o território do diabo, a rua é o território do diabo. Se tem muitas igrejas que já estão corrompidas, imagine a rua, né? Então na rua, no dia a dia, no caminho seu, para o seu trabalho, para a sua faculdade, para a sua igreja, né? Ali tem espíritos malignos, né? Que estão, você não vê com o olho carnal, mas tem muitos demônios que estão peregrinando por aí afora, né? Então, meus irmãos, a palavra de Deus diz que Deus nos guardará. Então, tem anjos de Deus à sua volta, né? Existem anjos de Deus que são ordenados a guardar você, ida e volta. E se não fosse assim, você já teria partido há muito tempo, né? Porque o diabo não brinca de ser diabo. Tem muito crente que brinca de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo, não. Então ele veio a esse mundo por um propósito, matar, roubar e destruir. E é isso que ele está fazendo. Então temos a promessa que o Senhor vai nos guardar, né? Deus nos protegerá, Ele é o nosso guarda fiel. Aleluia, glória a Deus. Agora vamos ao Salmo 122, versículo 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A casa do Senhor deve ser um lugar onde o crente desfruta com toda alegria da íntima presença do Senhor, da comunhão do Espírito e do amor dos irmãos na fé, né? Muitas vezes a gente não vê, né, essa comunhão assim, né, do amor dos irmãos na fé, né? Mas enfim, mas aqui a palavra de Deus diz basicamente isso, né? Que a gente deve se alegrar quando a gente vai à presença do Senhor para a igreja, né? Então, meus irmãos, a casa de Deus, a gente tem que ir. Às vezes a gente vai assim um pouco preocupado, né? Porque a gente está passando por muitos problemas, né, pessoais, muita coisa na nossa cabeça. Aí a gente chega no culto, né? Mas você tem que entender uma coisa, tem gente, o que acontece? Tem gente que é difícil se desligar, né, do mundo, dos problemas. Então o que eu aconselho você? Se você é uma pessoa que gosta muito de ir no culto acompanhado, eu aconselho você que vá acompanhado, mas senta no lugar, procura uma cadeira num lugar mais isolado. Por quê? Porque aí no meio do culto, essa pessoa não vai ficar conversando com você, puxando assunto, você vai se concentrar mais no culto, na palavra, no louvor, né? Porque Deus fala no louvor, na palavra, né? Que os irmãos têm oportunidade. Então, mesmo com toda tristeza, toda preocupação que você está tendo, quando você começar a glorificar o nome do Senhor, Deus ele vai renovar você, né? Deus ele vai refrigerar a tua alma e você vai sair de lá como se fosse novo, sabe? Mesmo você tá tendo, o problema vai ser resolvido? Pode ser resolvido. Por quê? Porque às vezes a gente está muito ansioso, né? A gente está com um pensamento muito acelerado e a gente não consegue ver a solução para aquele problema. Mas a solução do problema já está dentro de você.
você tem que acalmar sua mente, né? Então, quando Deus te dá esse refrigério, né, no culto, e você se acalma, você fica tranquilo, e você sai da igreja lavado, né? Sua alma tá lavada, parece que você tá mais leve, parece que você sai da igreja até flutuando com aquela paz interior. Você já consegue enxergar, né, a solução daquele problema. Então é assim, meus irmãos, a gente tem que se concentrar no culto, mas é difícil. Por que é difícil? Porque tem pessoas que se levantam toda hora para ficar com a bebeção de água. Outros, em vez de ir para o culto para poder adorar a Deus, vai rir para poder debochar da roupa do irmão. O outro vai estar orando, o outro vai ficar cutucando toda hora o irmão. Então é complicado. O outro fica levantando toda hora e fica esbarrando no irmão. Essas pequenas coisas são chatas, sabe? Então, e quando não é o tal do celular, né? Porque, pelo amor de Deus, a gente vai pro culto que os troços tocando toda hora. Isso atrapalha, sabe? Isso é muito enjoado, esse negócio de celular. Então essas coisas aí atrapalham, né? A gente tem que se desligar de tudo. Quando a gente vai buscar o Senhor, a gente tem que se desligar dessas coisas aí. Isso são distrações, né? Vamos ao capítulo 123, do versículo 1. Para ti que habites nos céus, levanta os meus olhos. Este salmo descreve o crente humilde, voltando continuamente para Deus, esperando e confiando nele, para que faça cessar o desprezo e o desdém com que é tratado. Expressa o clamor dos que estão sempre esperando e desejando a volta de Cristo, para salvar o seu povo de um mundo ímpio e hostil, né? Hebreus capítulo 12, versículo 2, 2 Pedro capítulo 3, versículo 12, Mateus capítulo 24, versículo 42, Tito capítulo 2, versículo 13. Então aqui está falando que descreve o crente humilde, né? O capítulo 123, versículo 1. Para ti levanto os meus olhos. O crente humilde, voltando continuamente para Deus, esperando e confiando nele, para que faça cessar o desprezo e o desdém com que é tratado, né? Então basicamente é isso. O capítulo 124 diz assim, versículo 1. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. Aleluia, glória a Deus. Então a análise diz: se Deus não for conosco, não temos qualquer possibilidade de escapar dos perigos ocultos da vida, nem de repelir nosso inimigo espiritual. Os perigos e lutas que se nos apresentam parecem tão invencíveis que somente Deus, com seu poder miraculoso, pode salvar-nos. Por outro lado, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia, glória a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 31. Inimigo algum ou situação desfavorável poderá nos derrotar quando Deus está ao nosso lado. Olha aí, meus irmãos, glória a Deus. Olha só que coisa linda. Olha só, vou até ler de novo esse versículo aqui, ó. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É verdade, né, meus irmãos? É verdade, né? Fala isso para aquele jovem, né? Aquele jovem franzino, magrinho, né? Aquele jovem que não tinha nenhuma possibilidade de vitória. Sabe aquele jovem que estava lá no pasto cuidando das ovelhas e ele derrotou um gigante? Aí todos viram que Deus era com ele, né? Fala isso para ele, né? É isso aí, meus irmãos. Se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Ninguém pode ser contra nós se Deus é conosco. O inimigo algum ou situação desfavorável poderá nos derrotar quando Deus está ao nosso lado. Então, meus irmãos, eu quero complementar essa passagem aqui, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Então aqui está falando inimigo algum ou situação desfavorável, né? Tem pessoas que acham assim, mas a minha situação é muito difícil, né? Por que é difícil? Porque eu moro numa cidade pequena, eu moro num bairro pequeno, eu sou assim, aí só vê dificuldade. Meu irmão, Deus aí não precisa do ambiente favorável para ele fazer um milagre na sua vida. Deus aí não precisa da melhor situação para ele fazer um milagre na sua vida. Ele não se importa se a situação é desfavorável, né? Ele não se importa com a situação, mas ele cria, sabe, o milagre. O milagre, se for acontecer, se Deus for levantar para fazer um milagre na sua vida, ele vai fazer. Você pode estar em cima do alto do morro mais alto, você pode estar numa cidade muito pequena, o milagre vai chegar até você. Da mesma forma que Davi. Davi, ele não ficou implorando por ninguém que ele queria ser rei, ele não desceu lá ao monte e ficou assim, me faça rei, vote em mim para ser rei, eu preciso ser rei. Ele não ficou buscando bajular rei nenhum, profeta nenhum para querer ser rei, não. Ele estava quietinho no canto dele, fazendo o trabalho que ele tinha lá, né? Sendo honesto no seu trabalho, quietinho no canto dele. E ali ele não era visto por ninguém. Ninguém via ele, ninguém contemplava ele. Então o que podia dizer a respeito de Davi? Que situação Davi poderia se promover naquela situação que ele estava vivendo, no alto daquele pasto, cuidando das ovelhas, tão humilde, tão simples. Os irmãos dele tinham muito mais chance de ser promovido, porque eles eram homens de semblante de guerreiros, né? Eles eram fortes, eles tinham toda uma postura mais privilegiada do que o irmão dele, né? O irmão dele era o irmão franzino, né? O mais franzino da sua casa, da sua parentela, o mais desprezado da sua casa. Mas o que Deus viu? Ali o homem não enxergava Davi, mas Deus enxergava Davi. Enquanto ele estava ali trabalhando na sua humildade, Deus contemplava ele. Então, meus irmãos, não se preocupem em querer aparentar para as pessoas, não se preocupem em querer aparecer. Você continua fazendo aí o seu trabalho na humildade, no cantinho, que Deus está vendo, e um dia ele vai te recompensar, da mesma forma que ele recompensou a Davi, né? Davi ali estava tranquilo ali no cantinho dele, não estava ali querendo ostentar, não estava querendo aparentar nada, ele estava quieto no canto dele, né? E Deus viu ele, contemplou ele, viu graça nele, né? E fez dele rei, né? Para a glória de Deus. Então é basicamente isso. Então vamos continuar. Capítulo 126, versículo 1. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. A análise diz: trata-se aqui uma expressão idiomática, significando quando o Senhor restaurou a prosperidade de Sião, né? Jó capítulo 42, versículo 10. Tal restauração ocorreu parcialmente em 701 a.C., quando então a ameaça de Senaqueribe de conquistar Jerusalém foi neutralizada. Em cumprimento a uma profecia, né? De uma profecia, e as nações vizinhas mandaram presentes a Ezequias, né? Segunda Crônicas, capítulo 32, versículo 22 ao versículo 23 fala sobre isso. Cumpriu-se em escala ainda maior, quando os judeus voltaram do cativeiro babilônico para Jerusalém, em 538 e 537 a.C. Agora vamos por o capítulo 126, versículo 5 a versículo 6, né? Versículo 5 é assim, diz assim: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Olha aí, meus irmãos, que coisa linda, né? Essa passagem é bonita, né? Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aleluia, glória a Deus. Olhem que a análise diz:
O quebrantamento de coração e a constante semeadura em oração contrita trarão da parte de Deus as bênçãos da renovação, do avivamento e de operações de milagres, né? Como diz 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, e Mateus capítulo 5, versículo 4. O crente tem a certeza de que aquilo que hoje semeia com zelo será grandemente abençoado por Deus no futuro. Vamos, portanto, semear para Deus a fidelidade, a santidade e a intercessão, mesmo sofrendo, se for o caso, pois sabemos que teremos uma grande colheita de bênçãos divinas, né? Jeremias capítulo 31, versículo 9. Aleluia, glória a Deus, né? Então, meus irmãos, aqui fala sobre a gente fazer a obra, né? Às vezes a gente está fazendo a obra assim, arrastado, né? Arrastando, fazendo a obra. Meio triste, meio desanimado, mas aqui tá falando que a gente semeia com choro, né? Com pranto, com sofrimento, mas a gente vai... Aqui tá falando assim, ó, os que semeiam em lágrimas cegarão em alegria. Então, se a gente está semeando as obras, né, do Senhor, fazendo a obra do Senhor com lágrima, com tristeza, um dia a gente vai cegar, né? Tá escrito aqui, cegarão com alegria, né? Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Aleluia, glória a Deus. Que coisa linda essa passagem. É muito bonita essa passagem aqui. Então aqui diz, o crente tem a certeza de que aquilo que hoje semeia com zelo será grandemente abençoado por Deus no futuro, né? Olha que coisa linda que Deus está te falando aqui hoje, ó. Vamos, portanto, semear para Deus a fidelidade, a santidade e a intercessão, mesmo sofrendo, se for o caso, pois sabemos que teremos uma grande colheita de bênção divina, né? Então, meus irmãos, vamos semear aí na humildade, né? Às vezes a gente pensa assim, não tem ninguém nos olhando, então como vão nos recompensar? Meu irmão, minha irmã, tem alguém sim te olhando, e o seu nome é Leão da tribo de Judá. O seu nome é Jeová. Ele está olhando para você 24 horas por dia, até mais do que isso. Até quando você estava no ventre da sua mãe, ele já estava olhando para você, né? Então Deus está olhando para você, né? E o que importa é que Deus olhe para você. Você será recompensado por ele, não pelos homens, né? Capítulo 127, versículo 1 ao 5, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E o versículo 5 diz: bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta, né? E aqui também fala, e a análise diz: se o Senhor não edificar, somente o que provém de Deus e tem a sua bênção é realmente valioso na vida. Por outro lado, se Deus não operar em nossa vida, atividades, objetivos e familiares, nada resolverá. E tudo acabará em frustração e desilusão. Devemos, pois, buscar a bênção e a direção divina em tudo, a partir dos primeiros passos da vida. Lucas capítulo 24, versículo 50. Olha que interessante aí, ó. Então, meus irmãos, se Deus não operar em nossa vida, nas atividades, objetivos e familiares, nada vai resolver, né? Porque tudo vai sempre acabar em frustração e desilusão, né? Então, o que está dizendo essa passagem aqui, né? O capítulo 127, do versículo 1 ao 5. Que a gente tem que colocar a nossa vida na direção de Deus, né? A gente tem que colocar a nossa vida sempre na direção de Deus. Antes da gente fazer qualquer coisa, tomar qualquer decisão da nossa vida, por mais que seja simples, né, essa decisão, não, eu sei que eu posso tomar essa decisão. Ora primeiro, coloca na mão de Deus, vê se isso daí é o propósito de Deus na sua vida. Tem muitas pessoas que resolvem fazer curso, faculdade,
teologia, mas eles nem sequer oraram para Deus para saber se isso daí é conforme a palavra de Deus. Aí tem gente que fala assim, ué, mas por que não seria conforme a palavra de Deus? Irmãos, o nosso chamado ele tem que andar junto com os nossos objetivos, né? O nosso chamado de um lado é o objetivo do outro, sempre andando juntos de mãos dadas. Se o nosso chamado contradizer o nosso propósito, né, que a gente está querendo fazer, por exemplo, se eu estou querendo fazer um curso e esse curso está indo contra a chamada de Deus na minha vida, eu vou sofrer, vai ser difícil, vou ter luta, vai terminar tudo, sabe em quê? Nisso daqui, ó, frustração e desilusão, né? Então, meu irmão e minha irmã, você tem que saber reconhecer isso, você tem que saber relacionar o seu chamado com o seu propósito, né? Então, tudo que você for fazer, coloque nas mãos do Senhor. Coloque como prioridade o Senhor, sabe? Ah, Deus, eu não sei. Eu já levei o meu filho em muita. Já levei em vários pediatras e nada resolveu. Agora será que eu vou levar naquele outro lá ou naquele outro lá? Aí a pessoa fica conversando com o outro. Já orou? Ora a Deus. Às vezes na oração que você fizer aí, Deus cura o seu filho. Entende? E se ele não curar seu filho, ele pode te levar num médico. Por exemplo, um médico cristão, um médico servo de Deus, né? Aí é só bênção, meu irmão, porque se for um médico servo de Deus, aí é melhor ainda, porque ele é um vaso de Deus, né? Então Deus vai usar o vaso dele. Ah, Pedro, mas se ele não for um servo de Deus, Deus não pode usar ele? Pode usar também, né? Por amor a você e misericórdia a você, ele pode usar ele também, né? Por isso que eu tô falando para vocês. A medicina, já que a gente entrou nessa parte, né? A medicina, os médicos, eles são autoridades, a gente já falou sobre as autoridades aqui, né? Então todas as autoridades que tem na Terra foi Deus que instituiu. Então, você tem que ir no médico, vá ao médico, mas ore a Deus antes de ir, né? Tem gente que fala que é falta de fé, fica se gabando, eu nunca fui no médico. Isso daí não é algo para se gabar, sabe? Porque Deus colocou o médico na Terra pra gente ir mesmo, né? Essa é a autoridade que Deus colocou na Terra. Tá sentindo dor e fica quieto ignorando a dor? Não é bom, né? Ora a Deus, sabe? Busca um direcionamento, depois você vai no médico. Isso não é falta de fé, meus irmãos. Isso não é falta de fé. O médico tá aí pra gente ir mesmo. Foi para isso que Deus colocou o médico na Terra. É lógico que tem algumas situações da nossa vida que o Espírito Santo de Deus vai falar pra gente não ir, pra gente não tomar determinado remédio. Aí é cada um. Eu não me atrevo a interferir nisso daí, porque isso daí é cada um, né, com o seu cada um. Não me atrevo a falar sobre isso, né? Mas cada um com seu cada um, né? Então você tem que seguir as orientações aí de Deus, do Espírito Santo, colocando sempre as suas prioridades na mão do Senhor, né? Antes de fazer qualquer coisa. Então vamos continuar. 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, ao trabalharmos edificamos a casa de Deus. Devemos ter a convicção de que a estamos construindo segundo o seu padrão e mediante o seu espírito, e não segundo ideias, planos e esforços puramente humanos, né? Atos capítulo 7, versículo 44, né? É o que eu falei para vocês, né? Se a gente estiver trabalhando, edificando a casa, devemos ter a convicção de que estamos construindo segundo seu padrão e mediante seu espírito, né? E não segundo ideias, planos e esforços puramente humanos, né? Às vezes tem pessoas que querem viver suas vidas assim, né? Apenas com seus esforços puramente humanos, né? Mas eles não estão fazendo aquilo segundo a palavra de Deus. Eles estão fazendo aquilo extremamente o esforço humano deles, né? Então, meu irmão, se for só esforço humano que está no meio disso daí, não é muito bom não, né? Tem que saber se Deus também está no meio, né? Se Deus estiver no meio, todo esforço será recompensado. Agora, se for só esforço humano e for contradizendo o que Deus quer para a tua vida, vai terminar ruim isso daí, hein? Não pode ser apenas esforço humano, não. Tem que ser mediante a palavra de Deus e mediante o Espírito Santo. Versículo 2 do capítulo 127. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. É da vontade de Deus que tenhamos um sono tranquilo. É uma vida livre de ansiedade, né?
O texto também dá a entender que Deus continua dispensando suas bênçãos, inclusive quando dormimos. Olha aí. Por isso que eu sempre oro, né, antes de finalizar a live, né, eu falo para os irmãos assim, que Deus visite você durante a madrugada, né? Pois é, Deus pode visitar de madrugada, né? E continua dispensando suas bênçãos, inclusive quando dormimos. Aleluia, glória a Deus. Por isso, né? No versículo 3 diz: os filhos são herança do Senhor. O que ele quis dizer com isso? No antigo concerto, uma família numerosa era tida como bênção, ao passo que o não ter filhos era tido como maldição, né? No novo concerto, ter muitos filhos não é precisamente uma evidência do favor divino. E não poder tê-los não deve ser tido como uma maldição, né? Uma família grande pode tornar-se um pesadelo se os filhos não forem devidamente criados e se não conhecerem a salvação em Cristo. Não ter filhos pode ser uma bênção se a pessoa dedicar a sua vida e o seu tempo à causa do Senhor, né? Como diz 1 Coríntios capítulo 7, versículo 7, e por aí vai, versículo 8, versículo 32, versículo 33. Todos os filhos de crente devem ser considerados dádiva de Deus e requerem dos seus pais uma criação sábia e cristã. E seguem os cuidados e mandamentos do Senhor, e que eles frutarão a plena bênção de Deus, né? Aqui está revelando o estudo pais e filhos, né? Que eu já dei no canal. Então aqui é algo interessante, né? Lá no Antigo Testamento, né? Tem uma família muito grande, né? Era tido como uma bênção da parte do Senhor, né? Entretanto, a gente vê assim um contraste disso, né? Por exemplo, quem tinha muitos filhos, era tido como abençoado, mas a mulher que não podia ter filhos era uma mulher amaldiçoada, era um ventre seco, né? Mais seco do que o deserto. Então, no Novo Testamento, não é basicamente isso, né? Aqui está falando, no Novo Concerto, ter muitos filhos não é precisamente uma evidência do favor divino, né? Por exemplo, uma família grande pode tornar-se até um pesadelo se os filhos não forem devidamente criados e se não conhecerem a salvação em Cristo. Olha que interessante, pode ser até um pesadelo, né? Então, para os irmãos aí, se tiver algum irmão aí que está pensando em ter filhos, tenha isso em mente, né? Que uma família grande pode tornar-se um pesadelo se os filhos não forem devidamente criados e se não conhecerem a salvação em Cristo, né? Não ter filhos pode ser uma bênção se a pessoa dedicar a sua vida e o seu tempo à causa do Senhor, né? Então aqui é interessante também, né? Porque hoje em dia, principalmente nesse meio evangélico, né, cristão, as pessoas sempre buscam casar, porque falam que sozinhos estão tristes, solitários. Olha, irmãos, vou falar uma coisa para vocês a respeito disso, tá? Eu não acredito nesse conceito. Eu acredito assim, a mulher é cooperadora do homem. Se a mulher é cooperadora do homem, significa que ela vai ser 50% e você vai ser os outros 50%. Por exemplo, o homem 50%, a mulher 50%, né? Os dois juntos vão ser 100%, um ajudando o outro. Agora, quando o homem está falando que ele é solteiro, o homem ou a mulher está falando que sozinho ele é solteiro, é triste, ele é solitário, que ele precisa de uma mulher, eu acredito que esse homem não é para casar, sabe por quê? Porque ele vai compartilhar a sua tristeza com ela. Ele precisa da outra pessoa. Não, irmão, a gente tem que ser dependente de Deus, né? Mas a gente tem que ser solteiro e feliz por estar solteira. A palavra de Deus diz, né, que tem até... Aqui tá falando a respeito disso, que a pessoa pode ser uma benção, né? Se a pessoa dedicar a sua vida e o seu tempo à causa do Senhor, né? Então, meu irmão, não significa nada isso. Pelo contrário, né? Se você for ver na Bíblia, a palavra de Deus diz que o homem casado cuida em agradar a sua esposa, e o homem solteiro cuida em agradar a Deus, né? Enfim, eu não estou dizendo, né, que todo homem casado ele não agrada a Deus, mas eu estou dizendo que a palavra de Deus diz, né? Então, meu irmão e minha irmã, independente, né, se é casado ou não,
né, já que a gente entrou nesse lado aí do casamento e tudo, viva a sua vida, né, conforme o propósito que Deus ordenou a você, né, que Deus colocou no seu coração. Mas entenda uma coisa, não existe nada a ver isso, sabe? As pessoas, isso é uma coisa social que a gente aprende aí pela sociedade, os conceitos mundanos aí, só se for, porque a palavra de Deus é muito clara quanto a isso, né? A palavra de Deus diz, não ter filhos não pode ser uma... não ter filhos pode ser uma bênção se a pessoa dedicar a sua vida e o seu tempo à causa do Senhor, né? Mas não era visto assim no Antigo Testamento, né? Não era visto assim. A mulher que não podia ter filhos, ela era muito vista com maus olhos, né? Como se ela até cometesse algum ato assim, né, indevido. É como se ela não fosse abençoada. Por quê? Porque a pessoa que tinha muitos filhos era abençoado. Eles falavam que era muito abençoado. Então o contrário de abençoado é o quê? Né? Então eles achavam que era assim, mas a palavra de Deus diz que não tem nada a ver isso daí não, né? Pelo contrário, né? A família pode ser muito grande, mas se ninguém na família ensina os filhos o caminho que deve andar, pode se tornar um pesadelo, né? Enfim. Salmo 130, versículo 1. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Aqueles que hoje sofrem, colhendo os frutos amargos dos seus próprios pecados, podem clamar a Deus, certos de que Ele os perdoará, sarará e os trará a comunhão com Ele mesmo. Deus quer manifestar sua misericórdia a todos os atribulados, livrando-os da escravidão do pecado, para que conheçam seu amor, seu cuidado e sua bondade. Mateus capítulo 26, versículo 28, né? Então aqui está falando a respeito disso, né? Os que sofrem, colhendo os frutos amargos dos seus pecados, seus próprios pecados, podem clamar a Deus, certos que Ele os perdoará, né? Ele vai sarar, Ele vai os trazer de volta à comunhão com Ele, né? E vai livrar de toda a escravidão do pecado, né? Então, meus irmãos, basicamente é isso. Mateus capítulo 26, versículo 28. Então aqui a respeito fala da escravidão do pecado, né? Os frutos amargos dos seus próprios pecados, né? Ou seja, as características ruins do pecado, porque tem. A única coisa que diferencia é o grau dessa característica, né? Como assim? Existe o pecado que é para a morte espiritual, como vocês estão cansados de saber, né? Os que me acompanham aqui, que eu sempre falo. E o pecado que não é para a morte espiritual. Qual é a diferença? Para a morte espiritual, o fogo do Espírito Santo apaga. O que não é para a morte espiritual, ele não apaga de fato 100%, mas fica um pouco frio, né? E se essa frieza continuar, né? Continuar pecando, e vai esfriando, aí já pode passar para a morte espiritual. Então basicamente é isso, né? Só que o que acontece? Muitas pessoas pregam hoje em dia assim: pecou, volta arrependimento, amém, que Deus perdoa. Isso não é mentira não, realmente Deus perdoa, desde que tenha um coração sincero, né? Sincero em arrependimento, tem que ser sincero, 100% sincero. Esse arrependimento tem que vir do fundo da sua alma, né? Não pode ser falso, da boca para fora, tem que ser sincero. E se é sincero, você tem que apartar desse pecado, você tem que evitar pecar novamente. Como o Senhor disse, aquela mulher que foi pega em adultério, vai e não peque mais, né? Aí muita gente quer pedir perdão. Ah, Deus, perdoe-me pelo cometido adultério. Acabou o culto, ele sai e vai encontrar com a mulher de novo, comete adultério de novo, né? Não tem bem uma sinceridade nisso aí, né? Então como é que quer perdão? Então se quer perdão, tenha sinceridade, tenha arrependimento sincero e evita esse pecado, né? Novamente. É lógico, meus irmãos, que tem pecado que a gente sempre vai, sabe? Não tem jeito, né? Por exemplo, pecado de pensamento. Como é que você vai impedir um pensamento, né? O pensamento aí já tem até alguns estudos aí da ciência, né? Por mais que eu não gosto muito de ir para esse lado da ciência, mas tem alguns estudos da ciência que falam que um pensamento é mais rápido que a velocidade da luz, 1 milhão de sei lá quantas vezes. Então não tem como impedir um pensamento. Mas depois que você pensar, você pode repreender isso, né? Eu repreendo em nome de Jesus esse pensamento, né? E o pensamento aí não é um pecado, é condenável à morte espiritual. Ah, Pedro, mas então se ele não é condenável à morte espiritual, eu posso pensar o que eu quiser. Não aconselho, né? Não aconselho. Você tem que treinar sua mente. Como assim treinar sua mente?
todo pensamento ruim que não provém de você, às vezes pode vir da sua carne, mas às vezes também pode ser a voz do inimigo, né? Então você vai repreendendo, vai chegar um momento que, se for do inimigo, vai sumir, né? Ele vai se dissolver na sua mente e não vai voltar mais. Então você tem que treinar sua mente, né? Você não pode aceitar qualquer pensamento negativo, qualquer ideia negativa, né? Qualquer desejo, né? Por aí que distorce a palavra de Deus, que vai contra a palavra de Deus, você não pode aceitar. Tem que repreender. Você tem que repreender. E conforme o tempo você for repreendendo, né? Não vai ser 2 dias, 1 ano, 2 anos, 5 anos. Às vezes é uma vida inteira, né? Para você adquirir essa mente aí, né? Treinada, vamos dizer assim. Mas se você continuar, você pode chegar lá. É esforço diário, irmão. Crucificar a carne, né? Como diz o apóstolo Paulo. Tá, vamos lá. 132, versículo 1 ao 18. Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas... Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições. Agora o versículo 18. Vestirei os meus inimigos de confusão, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Irmãos, deixa eu ver aqui. Tá. Eu vou fazer a última interpretação, meus irmãos, do versículo agora 132, né? E vou marcar aqui. E amanhã, se o Senhor permitir, a gente continua, né? Então vamos lá. A gente acabou de ler, né, os versículos 1 e 18 do capítulo 132. Lembra-te de Davi. Este salmo roga a Deus que abençoe os filhos de Davi ao reinarem sobre Israel, né? 2 Samuel, capítulo 7, versículo 8 ao 29. Aqui está falando assim, um estudo, o concerto de Deus com Davi. Eu não me lembro se eu gravei esse estudo não, mas se eu gravei tá lá no meu canal do YouTube, né? Esta bênção torna-se a uma realidade somente quando Deus habitar no seu templo e entre o seu povo, né? Agora o versículo 17 diz assim: ali farei brotar a força de Davi, prepararei uma lâmpada para meu ungido. E diz assim, os anseios desta oração nunca se concretizaram nos reis da linhagem de Davi, sobre Israel e Judá, pelo fato de os israelitas abandonarem o Senhor, né? Deus destruiu Jerusalém e o templo em 586 a.C. Os anseios desta oração cumprir-se-ão somente em Jesus Cristo, o excelso Filho de Deus, cujo reino não terá fim, né? Como diz Lucas capítulo 1, versículo 32 ao versículo 33. E Mateus capítulo 1, versículo 1. Lucas capítulo 1, versículo 68 até o versículo 79. Então basicamente é isso. Eu ia parar aqui, mas eu vou até o capítulo 139, né? Falando sobre a onipresença de Deus, né? Porque é importante, né? Então é importante falar sobre isso. Apesar que eu já gravei, né? Eu não vou falar sobre estudo, né? Mas se vocês quiserem saber mais sobre a onipresença e a onipotência de Deus, o título do estudo é Os Atributos de Deus. Tá lá no canal do YouTube, né? Todos os atributos de Deus, né? Você quer saber quem é Deus, de fato? Todos os atributos de Deus estão lá no canal, né? Então vamos continuar, então. Capítulo 133, versículo 1, diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A excelência do amor fraternal. Então vamos para a análise. Este salmo expressa a mesma verdade espiritual que João capítulo 17, né? Quando Jesus orou para que os seus discípulos fossem alicerçados em amor, santidade e unidade. Ele sabia que o Espírito Santo não poderia operar entre eles, havendo divisão causada por pecado e ambições egoístas, né? Como diz 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10 ao 13. Por outro lado, o fervente amor a Deus e ao próximo, aliado à santificação na verdade da palavra de Deus, fará com que ele esteja entre os seus
e os unja. Aleluia, glória a Deus. João capítulo 17, versículo 21. Efésios capítulo 4, versículo 30. Então isso é interessante, né, meus irmãos? Extremamente interessante, né? A união entre os irmãos, né? E olha que interessante. Presta atenção. Deus falou aqui, ele sabia que o Espírito Santo não poderia operar entre eles se tivesse o que? Divisão causada por pecado e ambição egoísta, né? Então, meus irmãos, onde tem divisão causada pelos pecados e divisão e ambição egoísta, isso dificulta, né, o Espírito Santo de Deus operar entre aquele povo. Por outro lado, né, o fervente amor a Deus e ao próximo, aliado à santificação na verdade da palavra de Deus, fará com que ele esteja entre os seus e os unja. Aleluia, glória a Deus, né? Então, meus irmãos, é necessário aí, ó, é necessário a gente viver essa vida aqui, ó. O fervente amor a Deus e ao próximo, aliado à santificação na verdade da palavra de Deus, né? Isso vai fazer o quê? Vai fazer que Deus, né, fará com que ele esteja entre os seus, e os unja, né? Que Deus esteja entre nós. Mas para isso é necessário que a gente viva essas condições que a gente acabou de ler aqui, né? E quais condições são essas? O fervente amor a Deus e ao próximo, né? Aliado à santificação na verdade da palavra de Deus, né? Então é isso que a gente necessita para que o Senhor esteja conosco e unja a nós, né? Com a sua unção. Essa unção é espiritual, no caso, né? Capítulo 134, versículo 1 ao 3. Vamos lá. Versículo 1. Eis aqui, bendizei ao Senhor, todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. Versículo 3. O Senhor que fez o céu e a terra te abençoe desde Sião. E a interpretação diz: este salmo fala de adoração e intercessão a noite inteira na casa de Deus. Não deve o povo de Deus do novo concerto ter idêntico interesse em cultos de vigília a noite inteira, para adoração espiritual e intensa intercessão por um avivamento na igreja e pela salvação dos perdidos? Isso daqui não é uma afirmação, não. Isso daqui é uma interrogação, é uma pergunta. Daqui a pouco vão falar aí pra mim que tá, mas culto de vigília agora é pecado? Não, irmão, pelo amor de Deus, aqui é uma pergunta, né? Então tá fazendo assim, ó. Tá falando assim, ó. Não deve o povo de Deus do novo concerto ter idêntico interesse em cultos de vigília a noite inteira, para adoração espiritual e intensa intercessão por um avivamento na igreja e pela salvação dos perdidos, né? Então aqui, meu irmão, tá falando que sim, né? A gente é muito bom a gente orar, né? Fazer vigílias, né? Durante a noite inteira, se puder, né? Para adoração espiritual e intensa intercessão por um avivamento na igreja, né? E pela salvação dos perdidos. Então, meus irmãos, esse processo de orar, né, durante um período muito longo de tempo, ele tem muitos resultados, né, principalmente espirituais que ele traz. Pode trazer avivamento para a igreja, como também salvação aos perdidos. Olha que interessante aí, né? Olha que interessante. E é muito difícil a gente ver esse tipo de coisa, né? A gente tem que ser verdadeiro, né? Hoje em dia, infelizmente, a igreja, algumas igrejas, a gente não pode nunca falar, né, generalizar e falar que todas as igrejas são assim, mas infelizmente, meus irmãos, muitas igrejas hoje em dia, principalmente igreja mundana, eles não estão interessados em fazer as obras de Deus com propósito espiritual, né? Eles estão interessados em fazer com propósito carnal, né? Propósito carnal. Então essa coisa aqui, por exemplo, vigília. Eu posso dizer para os irmãos que após eu ser um novo convertido, eu não me lembro de nunca ter feito uma vigília assim na igreja, alguém me chamar para vigília, né? Meus pais já fizeram muito, né? Hoje em dia é muito difícil, meu irmão. É muito difícil ter culto de vigília, né? Então tem muita coisa da carne. Muita coisa da carne tem, muito evento da carne, muita coisa que não convém, né? Enquanto esses eventos aqui tão espiritual, né, que deveria ter,
O que é evento espiritual que deveria ter, que eu mais sinto falta hoje em dia? Você quer ver um exemplo? Visitar os enfermos no hospital. Muito difícil você ver, principalmente entre os jovens, né? Tem jovem na igreja que tem 5 anos de crente, nunca foi no hospital visitar ninguém, né? Orar pelos acamados, né? Os idosos, né? Naquelas clínicas que eles estão lá, né? Também muito difícil. Evangelizar saindo na rua entregando panfletos, muito difícil, extremamente difícil. Então esses eventos, né, dentre outros eventos que são espirituais, né, até porque o evangelho é o ide de Jesus, né, ide pregar o evangelho, né, a toda criatura viva, é o ide. A missão de evangelizar é da igreja, meu irmão, é da igreja. Entretanto, a gente não vê isso daí não, tá? É muito difícil a gente ver. Então, se tiver na sua igreja, valoriza esse evento, né? Se prepare para ele espiritualmente, né? Se você tem alguma dúvida sobre evangelizar, eu já gravei no canal um estudo falando como evangelizar com sabedoria. Eu acho que é assim o nome, né? Então não vai com a cara e a coragem não, vai lá assistir primeiro lá, que aquilo lá já te dá uma base, né? Se você puder jejuar antes, né? Porque se você precisar orar ali para uma pessoa ali tiver atribulado ali, só Deus sabe o que pode acontecer, né? Mas jejua, se prepare espiritualmente, né? Faça todo um preparo para você ir, não vai com a cara e a coragem não, entendeu? Mas é bom evangelizar, orar pelos enfermos, isso daí, meu irmão, é muito bom, mas é muito difícil a gente ver esses eventos hoje em dia, né? É muito evento para dar lugar à carne, entendeu? É muito evento para dar lugar à carne, entendeu? É muito triste, mas fazer o que, né? Fazer o que? Capítulo 135, versículo 1 ao 21. Louvai ao Senhor, louvai o nome do Senhor, louvai-o, servos do Senhor. Bendito seja desde o Sião o Senhor que habita em Jerusalém, louvai ao Senhor. Então a interpretação do mesmo diz: este chamado para louvar a Deus baseia-se em 3 fatos. Primeiro fato: Deus estabeleceu um relacionamento salvífico com Israel, mediante um concerto com ele, né? Segundo fato: Deus é um Deus vivo e ativo nos assuntos deste mundo e do seu povo. Terceiro fato: Deus está perto do seu povo. Este compadece daqueles que o servem. Aleluia. Então agora nós vamos para o capítulo 136, do versículo 1 ao 26. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. 26. Louvai ao Deus dos céus, porque a sua benignidade é para sempre. Então a análise diz: esse refrão, através do Salmo 136, ensina-nos que a misericórdia e o amor de Deus são a base de todas as suas obras a nosso favor e a origem de todas as nossas orações de graças, né? Sua misericórdia abrange sua fidelidade e sua bondade. Amém. Agora vamos ao versículo 9 do capítulo 137. Versículo 9 diz: feliz aquele que pegar em teus filhos e der com ele nas pedras. Eita glória, o que é isso? Vamos para a interpretação. Quando os babilônios tomaram Jerusalém em 586 a.C., arrebatavam das mães seus nenéns indefesos e os atiravam contra as pedras, contra as paredes no caso. Deus castigará a crueldade deles, fazendo-os ceifar aquilo que semearam, né? Como diz Isaías capítulo 13, versículo 16, Jeremias capítulo 23, versículo 2. A violência impiedosa que usaram contra os outros se voltará contra eles, né? Note 2 coisas no tocante a esse clamor por justa retribuição, né? Primeira, a retribuição divina recai principalmente sobre os adultos cruéis. Olha que interessante. São eles que sofrerão mais. Crianças inocentes, mortas em tempos de guerra ou de juízo divino, são recebidos por Deus. Olha aí, meu irmão, que coisa linda. Deus somente atribui pecado a um indivíduo quando este rejeita a sua lei, escrita no coração humano, ou nas Sagradas Escrituras, né? 1 Samuel capítulo 15, versículo 3.
Romanos capítulo 15, versículo 12 ao versículo 14. Segunda verdade. Embora o Novo Testamento salienta o padrão, embora o Novo Testamento salienta o perdão aos inimigos e a oração por sua salvação, como diz Mateus capítulo 5, versículo 43 até o versículo 48, o tempo virá no desfecho da história em que o Espírito Santo levará o seu povo a orar pela retribuição divina sobre os insolentes, impenitentes e ímpios. Apocalipse capítulo 6, versículo 10. Eita glória! Então é a retribuição divina, meu irmão. Retribuição divina, né? Então aquele povo era tão cruel, né, que eles roubavam o neném, né, os bebês indefesos das suas mães e jogavam contra a parede, meus irmãos. Olha só que coisa horrível que eles faziam, né? E a palavra de Deus diz: a violência impiedosa que usaram contra os outros se voltará contra eles, né? Aleluia, glória a Deus. Nosso Deus é justo, né, meus irmãos? Nosso Deus é justo. A injustiça está nos olhos daquele que é guiado pelo inimigo, né? Porque eles acham que vão fazer, vão cometer, eles têm essa sensação de impiedade, né? Os homens não estão vendo, então se os homens não estão vendo, eu vou lá e posso fazer, porque ninguém vai me pegar. Meu irmão, quem é que vai fugir dos olhos do Senhor? São as duas chamas de fogo que vê tudo. Ninguém pode fazer nada. Não há nada oculto que não há de ser revelado, porque Deus revela o profundo, o oculto e o escondido. Ninguém passa despercebido diante do Senhor Jeová. Ninguém. Tolo é o homem que acha que está invisível diante de Deus, né? Capítulo 139, versículo 1 ao 24, né? Última interpretação agora do capítulo 139 de Salmos, e depois eu vou finalizar a live, porque já deu uma hora. Senhor, tu me sondaste, né? Primeiro eu vou ler o versículo 1, depois o versículo 24. Vamos lá. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também, né? Então vamos lá fazer a interpretação. Fala sobre a onipresença e a onipotência de Deus, né? Senhor, tu me sondaste. Este salmo descreve vários aspectos dos atributos de Deus, principalmente sua onipresença e onisciência, aqui relacionados ao seu cuidado pelo seu povo, né? Eu já falei, né? Eu já gravei o estudo, né? Os atributos de Deus, está lá no meu canal. O Deus do céu e da terra criou-nos e nos conhece perfeitamente. Ele sempre está conosco e seus pensamentos estão sempre voltados para nós em todas as situações. Aleluia, glória a Deus. Do versículo 1 até o versículo 6, eu já li um versículo 1, então eu vou ler o versículo 6. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Então diz a respeito disso, né? Senhor, tu me conheces. Deus conhece todos os nossos pensamentos, motivos, desejos e temores interiores, bem como nossos hábitos e ações exteriores. Ele conhece tudo o que fazemos, do começo ao fim do dia. Em tudo o que fazemos, ele nos cerca com o seu cuidado e impõe sua mão graciosa sobre nossa cabeça, né? Aleluia, glória a Deus, né? É lógico que para a gente requerer, né, que o Senhor coloque sobre nós a sua mão graciosa, a sua mão graciosa sobre a nossa cabeça, a gente tem que estar vivendo segundo o padrão da palavra de Deus, né, meus irmãos? Porque não queira a mão de Deus sobre essa cabeça para te colocar no devido lugar relacionado à correção ou juízo, porque a mão de Deus é pesada, viu? A mão de Deus é pesada. No capítulo 139, versículo 7 ao 12, diz assim: para onde me irei do teu espírito, né? E a análise, a interpretação dela é assim:
Os filhos de Deus não podem jamais ficar fora do alcance dos cuidados de Deus, da sua direção e da sua força sustentadora. A chave da compreensão ele está conosco em todas as situações e em tudo quanto o presente e o futuro nos reservam, né? Então, meus irmãos, a gente nunca pode ficar fora do alcance do cuidado de Deus. Não existe isso, sabe? Não tem como ficar fora do alcance da presença de Deus. Não tem como. Aonde a gente for, a gente vai junto, né? Por exemplo, Daniel. Daniel foi mandado lá para a cova de leão, né? Deus estava com ele lá, né? Fornalha. Aqueles homens foram mandados para a fornalha. E o Senhor estava com eles lá. Então, todo lugar, não existe nenhum lugar, em nenhum canto dos quatro ventos da terra, ou embaixo ou em cima, né? Do céu, do inferno, do espaço, do universo. Não existe nenhum canto que o Senhor não alcance, né? Ele está em todo lugar, ele alcança tudo. Não existe um ponto cego, né? Versículo 13 diz assim: pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. A palavra quase não saiu, misericórdia. Deus rege de modo criador, né? Deus rege de modo criador e ativo o desenvolvimento da vida humana. Ele pessoalmente zela pela criancinha desde o momento da sua concepção. Sua atenção por um feto compreende um plano para a sua vida. Por essa razão, Deus tem o aborto de um nascituro como homicídio, né? Então, meus irmãos, Êxodo capítulo 21, versículo 22 e versículo 23. Pois é, né? Quantos aí não estão querendo legalizar essa prática abominável, né? Pois eu te afirmo para vocês, todos aqueles, meus irmãos, que abortam com a intenção de abortar mesmo, né? Porque não querem ter a criança, é a mesma coisa que homicídio, tá? Mesma coisa que a pessoa, imagine aí, uma pessoa que está andando na rua tranquilamente, o cara vai roubar a carteira dele, esfaqueia o cara e mata o cara. Ele é um ladrão e um homicida. Então esse homicida que esfaqueou, para uma mulher que abortou um filho, não existe diferença nenhuma para Deus. Tá? Não existe. É uma vida inocente, não tem culpa de nada. Não tem culpa de nada. Tirou uma vida inocente, né? E tá com as mãos sujas de sangue inocente. E vai ter que prestar conta naquele grande dia do sangue inocente que tirou. Ah não, mas a ciência diz, Pedro, que um feto não possui sinais elétricos no cérebro. Deus não se importa com sinal elétrico no cérebro, não. Se é um feto, já tem vida, é vida. Pronto, acabou. O ser humano, para fazer o mal, sempre tem uma justificativa. Sempre tem. Ou é baseado na ciência, ou baseado fora da ciência. E sempre arruma um jeitinho ali para poder fazer aquilo que é mal. A Bíblia é muito clara quanto a isso, né? Vou falar de novo. Deus rege de modo criador e ativo o desenvolvimento da vida humana. Ele pessoalmente zela pela criancinha, desde o momento da sua concepção. Sua atenção por um feto compreende um plano para a sua vida, né? Por essa razão, Deus tem o aborto de um nascituro como homicídio, né? Homicídio, pesado homicídio, né? Então, meus irmãos, pode ser só um feto, né? Insignificante para uma mãe desnaturada, mas para Deus, aquele feto ali, no futuro, ele poderia ser um pastor, quem sabe, né? Um grande homem de Deus usado para as pessoas, né, se converterem aos pés do Senhor Jeová, aceitarem Cristo. E ele matou um pastor, um futuro pastor, um profeta, um futuro profeta, né? Já pensou nisso? Deus, meu irmão, Deus ele vê o passado, o presente e o futuro. O ser humano só vê aquele momento ali, aquele momento, né? Mas Deus sabe tudo, né? Então, às vezes, aquela criança já tinha um chamado para ser pastor, mas a pessoa interrompeu o chamado, matando aquele feto, né? Aquela criança inocente.
Pois é. Eu acho assim, uma pessoa que tem a capacidade de fazer isso, né, de matar uma criança inocente que não fez nada pra ele, imagina o que ele faz pra uma pessoa que faz alguma coisa por ele, né? Uma pessoa que ofende, uma pessoa que provoca a sua ira, né? Só Deus para ter misericórdia, né? Sangue de Jesus tem poder. É o próprio Satanás em pessoa. Eu não estou dizendo aqui assim, a respeito assim, Deus sabe, né, meus irmãos, o coração da pessoa, né? O que acontece? Às vezes o aborto acontece por uma má formação, ou então a pessoa tomou um medicamento errado ali, né? Tudo bem, a pessoa não teve a intenção, mas quando a pessoa tem a intenção mesmo, né? Existe grupos, você sabe, né? Aquele grupo, já ouviu falar naquele grupo? O meu corpo é minhas regras? Esse grupo aí tá querendo um aborto aí, já tem um tempo, né? Pois é. Esse grupo é os serial killer de bebezinhos, né? Eu chamo de serial killer de bebezinhos. Meu irmão, vai prestar conta com Deus, viu? Tem uma ala exclusiva lá no quinto dos infernos, somente para quem faz isso daí. Pode ter certeza. Eu acho estranho isso porque o nascimento, né? Sei lá, né? Eu acho estranho. Não vou entrar em muito detalhes sobre isso não, meu irmão. Deixa quieto. Eu já falei tanto, já tô com estourado o tempo aqui, né? Deixa quieto pra lá. Vamos ao versículo 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Vamos para a interpretação. Deus não nos traz a esta vida sem um propósito. Provavelmente a declaração sobre os dias que nós estamos determinados refira-se ao nosso tempo de vida na Terra. Geralmente 70 ou 80 anos, né? Que é a vida do ser humano na Terra. Salmo 90, capítulo 10. Salmo capítulo 90, versículo 10. Embora uma pessoa possa morrer antes disso também, né? Como diz Provérbio capítulo 10, versículo 27, por aí vai. O tempo mencionado neste salmo refere-se não somente aos dias de uma pessoa, mas também ao plano de Deus para a nossa vida como um todo. No seu plano, Deus não está querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se, né? Como diz 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Portanto, a intenção de Deus é que aceitemos Jesus como nosso Senhor e Salvador e façamos a sua vontade em uma vida dedicada a seu serviço, né? Então, meus irmãos, a gente não está aqui aleatório não, tá? Não existe isso. Nasci, agora eu tenho que descobrir a minha missão. Não, a gente não nasceu aleatoriamente, a gente já tem a nossa missão. É lógico que a gente tem que descobrir o nosso chamado, né? Mas a gente nasceu aqui por um propósito, né? E o propósito a gente vai descobrindo, né? Conforme a gente for tendo comunhão com a igreja, né? Deus pode usar algum vaso, né? Algum irmão lá da sua igreja para poder falar, né? A sua chamada, né? Você vai ter que saber se é de Deus, né? Porque hoje em dia muita gente gosta de falar muita coisa, né? Já se viu, né? Para falar não se paga imposto. Tem gente que abusa, né? Então, meus irmãos, tem que saber se é de Deus. O Espírito Santo geralmente ele testifica isso, né? Quem tem o Espírito Santo também, né? Porque quem não tem aí já é mais complicado. Então, o Espírito Santo testifica daquilo que é verdade, né? Sempre quando um homem de Deus for usado, né, para falar com você, o Espírito Santo testificará se aquilo é verdade ou não dentro de você. Você vai sentir de Deus, né? Se não sentiu nada, né? É complicado, né? Você tem que buscar a Deus aí para saber o que é isso aí. Não sentiu nada aí já não é muito bom, né? Já não é muito bom. Versículo 17, vamos lá. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue. Vamos para a interpretação do mesmo. Perdão, é o versículo 17 no caso. Quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grande é a soma deles.
E diz assim: o crente é confortado ao constatar que Deus sempre está a par das suas necessidades e tribulações, e que Ele provê o nosso sustento, perdão, salvação e santificação. Aleluia. Conforme escreve o apóstolo Paulo: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, quem provém o nosso sustento, perdão, salvação e santificação é o nosso Senhor Jeová, né? Toda a honra e toda a glória seja dada somente a Ele, porque verdadeiramente só Ele é merecedor. Só o Senhor é merecedor. Versículo 21 agora. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti? A interpretação do mesmo. O salmista, ao meditar no grande amor de Deus por ele, corresponde com grande amor e lealdade ao seu Senhor. Ele aborrece aqueles que se opõem a Deus e que blasfemam do seu maravilhoso nome. Em verdade, em profunda harmonia com Deus e sua causa, o salmista identifica-se com ele, a ponto de aborrecer o que Deus aborrece e amar o que Deus ama, né? Eu já falei sobre isso em outra live, né? Coincidência, né? Não existe coincidência, né? Tudo é o Espírito Santo de Deus, né? Hebreus capítulo 1, versículo 9. Ele lamenta e sofre por causa da iniquidade e imoralidade ao seu redor. 2 Pedro capítulo 2, versículo 7 ao 8. Nós também, que realmente conhecemos a salvação, amor e bondade do Senhor, não devemos ter dentro de nós nenhum amor pelo mundo e suas coisas, né? 1 João capítulo 2, versículo 15 ao 16. Então, meu irmão, aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, né? Pois é, meu irmão. A gente não tem que amar esse mundo, não. Eu tenho ódio desse mundo, meu irmão. Tenho ódio desse mundo, você não faz nem ideia. Eu não sou daqui, por que eu vou amar esse nojo desse mundo nojento aqui, cheio de pecaminosidade, de pecado, né? Não tem que amar esse mundo, não, né? Então aqui tá falando o seguinte, né? Aqui tá falando o seguinte, que o salmista, ao meditar no grande amor de Deus por ele, corresponde com grande amor e lealdade ao seu Senhor. Ele aborrece aqueles que se opõem a Deus e que blasfemam do seu maravilhoso nome, em profunda harmonia com Deus e sua causa, né? Harmonia com Deus, né? Então tem um sincronismo assim, né, entre a gente e Deus, o crente espiritual e Deus, né? Por exemplo, identifica-se com ele a ponto de aborrecer o que Deus aborrece e amar o que Deus ama. Olha que interessante. Hebreus capítulo 1, versículo 9. Ele lamenta, né? E sofre por causa da iniquidade e imoralidade ao seu redor. Isso é algo interessante. Então isso daqui já são sentimentos, né? Que eu posso dizer, sentimentos que eles são sobrenaturais, né? Ele não provém da gente, ele não provém da nossa carne, ele vem do Espírito Santo de Deus. Então, a gente vê assim, nossa, mas o mundo tá difícil, né? Muitas pessoas blasfemando o nome do Senhor, muito pecado, o pecado tá aumentando muito, e as pessoas veem aquela coisa e começam a ficar tristes. Não é você que tá triste, é Deus que tá triste, e você tá sentindo isso através do Espírito Santo de Deus, né? Então, meu irmão, pois é, às vezes você nem entendeu isso, né? E a ira também, sabia disso, a ira? Às vezes tem um pecado, por exemplo, o pecado, Deus se ira muito com o pecado, né? A palavra de Deus diz, né? Que Deus sempre se irou com o pecado. E você acha que essa ira também a gente não herdou do Senhor? Herdou, meu irmão. Então, quando tiver uma situação de pecado, você não deve se confortar, não é natural se confortar no pecado. Se aquele que possui o Espírito Santo não é natural. Geralmente sem desprezo, raiva, nojo do pecado, né? Agora, aquele que não tem o Espírito Santo de Deus, ele se conforma mesmo com o pecado, né? Com o padrão de
de pecado, ele se omite ao pecado, né? Então ele vira o rosto para o pecado, ele não prega mais expondo o pecado, ele aceita tudo. Os padrões pecaminosos do mundo ele aceita. Isso daí é um sinal grave de morte espiritual, viu? Ou esfriamento espiritual, né? Eu faço esfriamento espiritual porque eu sou esperançoso um pouco, né, na humanidade, assim, né? A gente tem que ter uma certa esperança, né? Mas, né, a gente sabe, né, que a morte espiritual leva, né? A gente sabe muito bem o que a morte espiritual leva. Então aqui está falando o seguinte. Tá, eu já falei sobre isso. Então agora a gente vai para o último versículo para fazer a interpretação, finalizar a live, né? Eu já passei até do que eu queria, né? Mas eu achei que eram coisas assim, o Espírito Santo de Deus tocou em mim, né? Para falar, então eu tenho que falar, né? Vou fazer, agora eu vou ler aqui o versículo 23 e 24, para a gente finalizar. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Olha só, glória a Deus. Então a palavra de Deus diz assim: esta é uma oração justa para o crente. Não somente devemos aborrecer o mal no mundo, mas também admitir que em nós possa haver algo que desagrade a Deus. Devemos estar prontos a pedir que Deus nos submeta a qualquer prova que venha contribuir para incrementar a sua obra santificadora em nós. Se abrigarmos em nós algo pecaminoso, devemos abandoná-lo arrependidos, né? Arrependidos. Deixa eu só ver aqui a citação bíblica, porque eu desconheço essa... Ah, sim. Colossenses, irmãos. Colossenses capítulo 3, versículo 17. Não dá, meu irmão, para gravar toda a abreviação, né, da citação bíblica, né? Porque o que acontece? São muitas, né? E memorizar todas é muito difícil. Tá. Então a palavra de Deus diz, né? Se a gente abriga em nós algo pecaminoso, devemos abandoná-lo, arrependidos, né? Arrependimento sincero no caso. Então aqui o salmista faz uma oração, né? Justa, né? Essa oração aqui serve para todo tipo de crente, né? Que não somente devemos aborrecer o mal do mundo, mas também admitir que em nós possa haver algo que desagrade a Deus. Admitir que em nós existe algo que desagrada a Deus é muito difícil, né? Principalmente para aquele que tem soberba em seu coração, né? Mas, meus irmãos, aquele que está com seu coração, o Espírito Santo de Deus, né? Queimando dentro de si, ele se submete à palavra de Deus. Então ele sabe que ele não é perfeito, né? Eu sou perfeito? Eu sou santo? Não sou. Você é? Duvido que é. Ninguém é. Mas nós somos vaso na mão do oleiro, né? Então o Senhor vai nos moldar, meus irmãos. O Senhor vai nos moldar. Então a palavra de Deus diz que a gente tem que se voltar em arrependimento sincero, né? Nós devemos abandonar o ato pecaminoso quando descobrimos, né, de fato que aquilo é pecaminoso, né? E voltar ao Senhor arrependido, 100% arrependido, né? Eu já falei sobre o arrependimento, tem que vir do fundo da alma, tem que ser sincero, não pode ser da boca para fora. E descobrir algo pecaminoso, como assim descobrir algo pecaminoso? Meus irmãos, eu já falei antes a respeito disso, né? O que acontece? Hoje em dia a gente vive uma geração assim que ou distorce a palavra de Deus, ou fala assim, tal pecado não está na Bíblia. Né? Eu já falei que nós temos os preceitos, os conceitos daquilo que é errado. Né? Então não adianta você querer buscar na Bíblia uma palavrinha nova em inglês, um pecado novo que é criado hoje. Não vai estar escrito a palavra exatamente, mas o conceito do pecado, o preceito do pecado já está na Bíblia. Né? Então a gente tem que entender isso. Né? A gente tem que entender isso, a gente tem que fazer a interpretação da palavra de Deus, né? Com sabedoria e humildade. Então muita coisa, meus irmãos, mesmo após a gente aceitar Jesus, a gente ainda pode continuar ainda a ter esse lado assim, alguns maus hábitos, né? Eu diria, alguns maus hábitos dentro da gente. Conforme a gente vai vivendo, a gente vai abrindo mão desses maus hábitos, né? O negócio é isso, meu irmão. A gente abrir mão desses maus hábitos, né? São maus hábitos, são práticas pecaminosas, né? Hábitos ruins, né, que pode às vezes até esfriar, né, espiritualmente o indivíduo, né.
a gente tem que abrir mão, não tem outro jeito, abrir mão e se voltar ao Senhor com arrependimento sincero, 100% sincero. Não pode ter, não existe falsidade com Deus. Por quê? Porque Deus, ele sonda os corações, né? A palavra de Deus fala, Deus sonda o coração, isso para dar a cada um segundo a sua obra, né? Então se ele está sondando o coração meu, ele está vendo que eu estou com falsidade, né? Tem que ser sincero, tem que ser do fundo do coração. Como o Senhor disse, né? Aquela mulher que foi pega em adultério. Vai e não peque mais, né? Então é basicamente isso, meus irmãos.